Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Esse vídeo aqui é continuação direta do vídeo anterior, onde eu falava da espada afiada de 2 gumes, que ela é apta para dividir juntas e medulas e a alma do espírito. Expliquei todas essas coisas para vocês, referente ao diaconato, episcopado e as obras que se praticam nas congregações e em pessoas que afirmam estarem fazendo o que Jesus ordenou. E eu disse no final daquele vídeo que iria ter um assunto direto ligado, que esse daqui é para falar sobre igreja perfeita. Geralmente, quando você começa a expor a doutrina de Cristo e a falar as coisas que estão escritas, referentes ao comportamento de liderança da igreja e como eles deveriam se organizar e realizar os fatos, como eles deveriam ensinar os pontos, vocês vão perceber logo a coceira nos ouvidos. E muitas pessoas vão usar argumentos que são pertencentes a virgens nécias. São argumentos de pessoas que dormem e às vezes dormem sem azeite. Então você expõe a palavra de Deus e aí você não vê a pessoa usando a palavra de Deus para se defender. Os textos que você usa, elas não explicam. Tem lobos, cães, lobos vorazes, cães no YouTube usando os meus vídeos sem permissão nenhuma. Falando mal, te xingando, pessoas falando tudo de você, só que elas não explicam as coisas que estão escritas. Pode ver, talvez você até sabe de quem é que eu estou falando. Quando você vê um cão, um lobo, usando o meu vídeo no seu canal, veja que ele não consegue explicar nada das coisas que eu estou falando. Só fica parecendo um doido, um maníaco. E tem pessoas lá que estão lá, interagindo. Tudo pessoas que estão bloqueadas no meu canal, porque são pessoas desrespeitosas. Tem pessoa que acha que chega no meu canal, pode falar o que quiser, do jeito que quiser, e eu tenho que ficar quieto. E não pode nem bloquear. Essas pessoas estão completamente enganadas. Por isso que esses cães não conseguem usar a palavra de Deus para se defender. Nem esses cães e nem as outras pessoas que querem defender o seu ministério. Porque quando você expõe essas verdades que eu estou falando para vocês, que estão escritas, cada um começa a defender aspectos do seu ministério. Não abordam os textos. Tanto faz se está escrito ou não. O que importa é não ataque pastor, não ataque a minha igreja. Aí os argumentos que são levantados, dentre esses, são esses daqui. Você está procurando igreja perfeita? Não existe igreja perfeita. Quando existir igreja perfeita, nós vamos para o céu. Olha só o tipo dos argumentos. Outros dizem, você está procurando igreja só para desculpa da palavra, desculpa de texto, só para não congregar. Não, é interessante que no vídeo eu estou falando a maneira como a igreja deveria se comportar para congregar. Coisas que estão escritas literalmente, não é escatologia. Não é besta de 7 cabeças. As coisas que eu estou falando para vocês nos vídeos, não é um bicho de 7 cabeças. O bicho de 7 cabeças é que está contra essas coisas. Porque tem pessoas, irmãos, presta atenção nisso, que são joio. Parece trigo, mas é joio. São pessoas que estão contra as escrituras. Não concorda com o que eu estou falando? Abre a Bíblia e se defenda, mas com os textos. Não adianta catar texto de um universo diferente para falar, não, Jesus falou aqui, ide, vai pregar o evangelho. Tá, vai pregar o quê? O que você vai pregar? Se você rejeita os textos escritos, literalmente, e coisa clara a respeito de uma organização cristã apostólica, você não crê na doutrina dos apóstolos? Ou tanto faz para você? Aí começam a falar, você está procurando igreja perfeita. Irmãos, o que Paulo escreveu para Tito, para Timóteo, para Coríntios, não é para a igreja perfeita. É para qualquer igreja. Ou será que aquelas coisas que ele escreveu só funcionam em igreja perfeita? Olha o tipo de argumento. Ide e pregai a palavra de Deus. Tá, o que eu estou fazendo aqui? Estou pregando o livro humano? Não, mas você tem que pregar dentro de uma igreja. Por que você não abre a sua boca dentro da sua igreja e não prega a verdade? Cadê o episcopado? Falar isso é muito fácil, faz você. Mostra na prática, cadê o episcopado? Fala para o seu pastor, cadê o bispo?
Porque pastor é um dom. Cadê o bispo dessa igreja? Ah, não tem ainda. Isso é resposta fugindo pela porta do fundo. Não tem ainda quando? Quanto tempo esse ministério existe? Mulher pode ensinar aqui? Vocês cobram, vocês recebem a contribuição como? Em forma de dízimo? São coisas escritas para a igreja. Se a igreja pega dízimo, transforma em dinheiro, não tem episcopado, não tem ministérios, deixa a mulher ensinar, isso nunca foi igreja. Agora, querer que essas coisas que Paulo escreveu para as igrejas sejam praticadas, isso é querer igreja perfeita? Por isso que, como eu falei no vídeo anterior, você precisa de uma espada afiada de 2 gumes para separar a junta de medula. Tem partes do corpo ali que não estão fazendo nada conforme a escritura. Aí você vê pessoas querendo defender Congregação Cristã do Brasil, querendo se justificar por uns pontos. Você pode chegar assim, querendo justificar a transgressão de algumas coisas pela prática de outras, e ainda essas outras ainda estão erradas. Congregação cristã não cobra dízimo. Congregação cristã não deixa a mulher ensinar. Na congregação cristã tem bispo. Mas e aí? Você pode chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não matei ninguém. Eu também não adulterei. Eu só roubei. Eu só dei falso testemunho. Mas aliás, olha o que eu fiz de bom. Você pode chegar diante do Senhor e falar isso? Não pode. Porque isso é falta de fé. Você não acredita na palavra. Você não cumpre os mandamentos. É diferente de você roubar, se arrepender, pedir perdão e restituir o erro. Completamente diferente. Então cada um fica defendendo a sua igreja com esses argumentos. Como se Congregação Cristã Brasil fosse justificada diante do Senhor, porque ela pratica algumas coisas. Vai lá. Olha na Congregação Cristã do Brasil se a palavra de Deus é pregada lá. É um show, exibicionismo de terno, gravata, desfile de moda, hipocrisia. A palavra tem que vir o pão quentinho do céu na hora. Ninguém pode estudar a Bíblia. É um show de carnalidade. E ainda, para piorar as coisas, acham que estão fazendo bonito quando separa homem de um lado, mulher de outro e mete véu em cima do cabelo da mulher que foi dado em lugar de véu. E ainda querem argumentar como se estivessem dando um show de Bíblia. Por que Paulo está falando de cabelo de homem e de mulher se o assunto é véu? Isso falando de uma das melhores que nós temos por aí, viu? Congregação Cristã Brasil. Isso daí é onde eu não ponho o meu pé. Eu estou falando de uma das melhores. Imagine se for falar das piores. Aí cada uma quer defender as suas práticas humanas. Estabelece a palavra de Deus lá. Ué, abre a sua boca. Fala aí pro pessoal. Cobra da liderança. Fala, cadê o diaconato? Isso daqui foi escrito só para a igreja perfeita? Quer ser uma igreja perfeita? Não quer dizer que não vai ter pecado lá dentro. Mas pratique o que está escrito. Não fique inventando doutrina humana. Ou isso não é ir de coisa nenhuma. Isso não é congregação coisa nenhuma. Tá, mas é uma igreja boa assim nesse sentido. Olha só a presbiteriana, olha só. Cada um querendo defender o seu ministério. Gente, será que essas pessoas não conseguem ver que estão rejeitando os textos bíblicos? Por causa da sua própria igreja? E isso é porque elas estão nelas agora, né? Daqui a um tempo pode estar em outras. E aí começa a defender a outra agora. E falar mal da que estava. Isso é carnalidade. Igreja perfeita, para mim, está lá na Bíblia. A igreja de Coríntios. Com toda aquela carnalidade. Mas pelo menos eles obedeciam à doutrina que está escrito. Tinha lá diaconato, episcopado. Eles obedeciam. Agora a carnalidade sempre vai entrar na igreja. Por isso que tem que ter o ministério para pôr em ordem as carnalidades, para não continuar. Se faziam aquelas coisas debaixo do nariz de Paulo e dos cooperadores, imagine hoje essas pessoas que não obedecem o que Paulo escreveu. Usam textos isolados, cada um para falar o que quer. Você entendeu a importância disso, irmãos? Ou seja, muitas pessoas vão ficar mimimi com o que eu estou falando, mas eu estou falando a Bíblia.
Não concorda? Abre a Bíblia e explica então na sua congregação. Expõe o meu erro, mas expõe segundo a Bíblia. Não com meme, com figurinhas carnais, com coisas diabólicas. Isso não é ter a espada do Espírito, coisa nenhuma. Isso não é pastorear coisa nenhuma. Isso é carnalidade. E seja quem for, se pôr contra as coisas que eu vejo escrita, os ministérios do Senhor, eu vou contra. O Senhor é testemunha. Eu tenho a minha boa consciência como testemunha e ainda posso invocar o Senhor como testemunha do que eu tô querendo buscar e resgatar as coisas que estão escritas, não coisas de homens. Será que tais pessoas podem fazer o mesmo? Nada mais nessa vida me espanta, nada mais me assusta, porque Deus já está me dando experiência em todas as coisas. Cada um vai inventar a sua desculpa, mas quem é que vai lutar para resgatar as coisas que Paulo e os apóstolos tanto lutaram para estabelecer e escreveram? Como se não fosse pouco, escreveram e ensinaram direitinho como fazer. Basta você juntar as peças. Como o assunto de juntas e medulas estão espalhadas, o assunto de episcopado, eles estão espalhados, o assunto das 2 casas de Israel estão espalhados, das 7 festas estão espalhados. Você tem que juntar. Não há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu? Tempo de juntar pedras e tempo de espalhar pedras? Então, eu vou fazer um vídeo também mais detalhado sobre esse assunto para você entender o que eu quis dizer com isso, que é muito profundo. Então é isso, irmãos. Falei aqui os 2 vídeos que eu prometi gravar e ainda tem mais um vídeo que eu preciso gravar para responder uma pergunta de um irmão que me falou sobre o episcopado. Como que esse episcopado vai acontecer na prática, já que a maioria das igrejas, cada uma defende as suas próprias obras. Uma resposta rápida já. O que eu estou fazendo aqui já está acontecendo na prática. Começa na mente de alguém, de alguns. Começa ensinando aonde você está. Espero que você tenha essa experiência dentro da sua igreja, para você ver se realmente eles são submissos à palavra. Mas começa assim, já começou. Só que, é claro, eu quero detalhar mais, entendeu? Mas é assim, esse assunto está aí sendo falado, pelo menos por mim. Por quê? Porque eu achei uma coisa nova em um livro? O que eu estou falando é a palavra de Deus, irmãos. Não vai cair por terra. E o Senhor zela por ela. Eu estou lutando por isso. O Senhor não vai lutar por mim? Isso é fé. Tá bom? Então é isso, irmãos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe os comentários, assista a playlist e compartilhe esse vídeo. Principalmente para o seu pastor. Vamos ver se ele é um pastor de verdade mesmo. Tá bom? Fiquem na paz então. Deus abençoe.